Olá, sou Nix Moira, espiritualista livre, bruxa natural e especialista em modificação do fluxo energético. E nessa Masterclass eu vou te mostrar o passo a passo de como é possível preencher o vazio da sua alma, alinhando corpo, mente e espírito com 5 minutos por dia. Mas antes eu preciso te contar como cheguei até essa solução. Então vamos lá! Nós tínhamos acabado de ser jogados em uma minúscula cidadezinha do interior, onde quase todos eram hostis com a gente. Quando eu digo a gente, eu quero dizer meus pais, meu pai, minha mãe e eu. Detalhe, principalmente a família por parte do meu pai. Eles não gostavam e não gostam de forasteiros e coisas do tipo, sabe? Com o crescimento dos ataques contra nós, eu fui me indignando cada vez mais. Eu senti uma fúria incontrolável dentro de mim, mesmo querendo me fazer de forte. Tudo me magoava, qualquer coisa me fazia chorar a ponto de soluçar. Parecia que me faltava algo, mas eu não conseguia explicar. Sentia um buraco no peito quando a angústia tomava conta de mim. Só queria sair correndo, socando tudo que eu via pela frente. Simplesmente eu queria sumir, e quando eu ficava ansiosa, eu simplesmente devorava 4, 5, 6 pacotes de bolacha recheada, às vezes até sem recheio, de uma vez. Eu devorava todos os eu devorava todos os doces e eu devorava todos os doces e às vezes até os salgados da geladeira. E você acha que parava por aí? Não. Eu ia atacar a geladeira da minha avó. Eu ia atacar a cozinha dela. Sabe como é cozinha de mineiro, né? É só delícia em cima de delícia. Então eu me dava muito bem. As coisas então só começaram a mudar depois que eu comecei a fazer as práticas do fluxo. No início eu só fazia em média de 5, 4, 5, 6 minutos por dia. E sem perceber, a fúria foi se acalmando, a ansiedade foi diminuindo, a angústia começou a passar e o buraco do meu peito foi sumindo, mesmo continuando na mesma cidade, perto das mesmas pessoas, dos mesmos parentes. Em alguns meses, eu passei de uma garota literalmente irada, revoltada, para uma garota sorridente, cheia de vontade de viver, onde a minha alma estava cheia de fé em mim mesma, carinho, confiança, aceitação e amor próprio. Depois disso, mesmo tendo ficado um tempo sem praticar constantemente, a minha alma nunca mais voltou a ficar totalmente vazia. Ela nunca mais voltou àquele buraco, aquela sensação de nada aqui dentro, sabe? Mas toda essa transformação não aconteceu do dia para a noite, nem caiu pronta no meu colo. E para você entender melhor como foi esse processo, eu vou te contar um pouco mais da minha história. Eu nasci em Campinas, São Paulo, há 32 anos atrás, em uma família pobre, onde o meu núcleo, pai, mãe e avó, sempre fomos unidos, mesmo com todas as dificuldades e todas as outras coisas em volta. Mas nossa relação com a grande maioria do resto da família sempre foi muito espinhosa, cheia de discussão, puxada de tapete, ameaças e por aí vai. Principalmente com a irmã do meu pai. Eu só queria uma família normal, com festas, confraternizações, união e convivência das famílias normais. Mas isso nunca aconteceu. E por causa dessas confusões todas, eu comecei a me sentir cada vez pior, chegando até mesmo a me culpar pelos conflitos dos outros, sentir ira, raiva, ódio, ansiedade, angústia, vontade de matar, vontade de morrer. Tudo isso foi me consumindo,
de dentro para fora, com tantos ataques, tanta maldade, tantas, como eu vou explicar, resumindo, tantas injustiças. Isso tudo foi esgotando a minha vontade de viver e um grande buraco no meu peito começou a surgir. Tinha dias que eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. Eu só queria compreender o porquê de tudo aquilo e ficaria cada vez pior e pior e pior. Até que um dia comecei a ouvir uma voz de longe. Faz on, faz on. Eu nem sabia o que era esse tal de on. Eu simplesmente ignorei. Um tempo depois, mais ou menos em 1998, eu vi uma reportagem que falava dos monges meditativos tibetanos. Ou era monges tibetanos meditativos, uma coisa assim. Falando dos benefícios da meditação para corpo, mente e espírito. Foi aí que a ficha caiu e eu comecei a entender o que a voz estava querendo me dizer. Eu sentava e não conseguia ficar parada. Tudo me incomodava, tudo coçava, tudo desviava minha atenção. Mas então eu tentei e tentei e tentei. Até que um dia eu estava tentando entrar no tal estado falado pelos monges. Já não coçava tanto, já não pinicava tanto. Eu estava na sala de casa e a porta de entrada ela estava trancada. Tanto o da sala, que ficava na posição que eu estava, ficava à minha direita, e a da cozinha, que ficava à minha esquerda, no atrás da porta. Ou seja, de onde eu estava, eu tinha visão das duas portas, e as duas portas estavam trancadas. Eu estava sozinha em casa, meu pai estava internado, minha mãe estava trabalhando e a minha babá não tinha aparecido. Os barulhos que costumavam ter por ali, eles não tinham exatamente um padrão. Mas eu olhei, eu não vi nada fora do lugar. Estava tudo nos seus devidos lugares, não tinha caído nada. O cachorro estava quietinho no lugar dele, lá fora. Então eu simplesmente olhei novamente, fechei, abri os olhos, olhei em volta novamente e aparentemente continuava tudo nos seus devidos lugares. Quando eu olho para o corredor que estava na minha frente, assim à esquerda, estavam vindo na minha direção 3 mulheres e 6 homens. Eu só tive tempo de pensar como eles entraram aqui. Mas estava tudo trancado, né? Então a rainha se aproximou. Sim, uma estava vestida de rainha. Ela se aproximou e falou comigo sem mexer a boca. Você chamou e estamos aqui. Viemos te proteger e te ensinar. Somos os seus amigos de tempos passados. Entre várias coisas que me ensinaram, até hoje são os pilares do que hoje em dia chamo de fluxo do movimento. E foi a partir dele que toda a transformação começou a acontecer. Foram 23 anos de treinamento, aprendendo, caindo, levantando, aprendendo de novo, tombando de novo, estudando, dedicando para conseguir uma transformação forte e duradoura. Mesmo passando por provações que não desejo nem para os meus piores inimigos. Como descobrir que o pai do meu filho tinha 3 amantes. Ouvir acusações da irmã do meu pai, culpando a gente pelo acidente que eles haviam sofrido.
e que levou à morte dela. Ver os rins do meu pai matando ele lentamente e muitas outras coisas. Mesmo com tudo isso, eu não sucumbi. Tive sim momentos de querer. Sabe como é que é, né? Às vezes a paciência da gente, ela estoura. E a gente quer só torcer uns pescocinhos. Mas mesmo assim, me mantive firme, me mantive forte. Ninguém é de ferro, né? Mas por dentro eu continuava forte, alerta, e mesmo com tudo isso, eu estava feliz. Você consegue acreditar nisso? Eu estava feliz. E por quê? Porque a minha família continuava unida. E desde criança foi só o que eu queria. Isso desde sempre foi o que eu mais queria. A família unida. Estávamos ali, meu pai, minha mãe, eu e meu filho, que eu já era mãe na época. Nossa família estava unida. Então, eu decidi dividir isso com o mundo, porque ao longo do tempo, conversando com muitas pessoas, eu comecei a perceber um padrão que sempre tendia a deixar elas na lona. Que uma hora ou outra sempre acontecia de alguma coisa que se repetia e esse padrão voltava. Então eu percebi que eram os mesmos padrões que eu tinha passado, Ô, Totó, deixa eu falar, Totó. E eu percebi então que eu não era um caso à parte, que eu não era simplesmente, como eu vou dizer, azicada a ter uma família doida, anormal e disfuncional. Porque ali no nosso núcleo sempre foi tudo muito lindo, muito belo, todo mundo, por mais que brigasse, sempre estava o máximo unido possível. Mas, tipo, saiu daquela parte, meu pai, minha mãe, minha avó e eu, o resto era essa briga, confusão, gritaria. Então eu percebi que não era um caso à parte, literalmente, que eu não era uma situação única e que eu podia contribuir de alguma forma. Mas, bom, por definição, o que está vazio nada tem. Não está cheio, nem preenchido. Certo? O vazio existencial entre os doutores e filósofos, mas vazio da alma entre religiosos e espiritualistas. E agora eu vou começar a mostrar para você o que acontece e como reverter. Acontece quando nos sentimos desconectados com a vida. Vontade de só desaparecer, sumir, uf! Vontade de dormir e nunca mais acordar. Vontade de berrar até a sensação passar. Certo? Quem aí já sentiu isso? Coloca aqui nos comentários para mim. Vergonha, mesmo sem saber do que. Mesmo sem saber de onde veio tal angústia, depressão, ansiedade, sentimento de impotência, confusão mental, confusão emocional, culpa, sentimento de obrigação, quando você se sente obrigado a tudo pelos outros. Mesmo que ninguém tente te falar nada, só dela te olhar diferente, você já fala, ai, lascou. E agora, como é que eu vou fazer? Que é isso? Por que eu tô me sentindo em obrigação com aquela pessoa, sendo que eu não devo nada pra ela? Mas mesmo assim,
Eu me sinto na obrigação de fazer o que ela está querendo ou o que ela está precisando. E tantos e tantos e tantos outros sintomas. Se eu continuar aqui falando, vamos passar a noite toda só falando, enumerando eles. Então vamos continuar. O vazio da alma não é um arrebatamento que vem assim simplesmente do nada. Ele acontece assim como qualquer desequilíbrio. Ele tem causas, ele tem sintomas, tudo se manifesta no físico a partir do energético. Nosso espírito é pura energia, tudo é energia. Olha só, mesmo que você não entenda nada do que eu vou falar aqui hoje, todo o resto, mesmo que você não entenda todo o resto, se você entender isso, você já vai estar na frente de muita gente. Tudo é energia. Anota. Tudo é energia. Repete para você mesmo. Tudo é energia. Mas vamos continuar. Essa energia, ela não fica parada. Pra gente, ela tá parada. Tipo, tô tocando. Ah, e aí? É carne. Isso é apenas uma massa parada, mas não é. Se você colocar na frente de um microscópio, você vai ver as células se mexendo. Se colocar um microscópio menor ainda, você vai começar a ver os átomos se mexendo, se debatendo, andando, virando de fluxo e tudo mais. Ela se movimenta. E é através dos fluxos energéticos que tudo se transforma. A criação, a destruição, entre aspas, é um sistema de retroalimentação. Ou seja, tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Lembra do Rei Leão? Os ciclos da vida? É exatamente isso. Nós recebemos energia para a matéria e a matéria processa essa energia, absorve e transmuta. Depois ela devolve essa energia de volta e tudo começa de novo. Teve um grande físico do século XVIII, não lembro se ele era físico ou químico, ou os dois, né? Naquela época, geralmente, eles eram os dois. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso? Anthony Lauert Lavoisier. Bom, se você entende melhor do que eu francês, me perdoe o sotaque, mas é que eu não falo nada de francês. E é assim aqui na matéria e também fora dela, ou seja, na energia. E sabe por quê? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Lembra? Acabamos de falar isso? Tudo é energia. Mas você deve estar aí se perguntando, mas Nix Moira, o que isso tem a ver comigo? Se segura aí, que eu já vou explicar para você. É que antes de te mostrar como preencher o vazio da sua alma, eu preciso te mostrar como tudo funciona para você entender como isso é possível. Partindo desse princípio, acontece assim, ó. Presta atenção. Presta bastante atenção. Lá da espiritualidade, de onde vem a energia primordial, digamos assim, ela desce através dos nossos corpos energéticos, que junto com o corpo físico formam 7. Ou seja, são 6 corpos sutis e o corpo físico formando 7. Esses corpos energéticos recebem informações que você precisa para vivenciar
suas missões de vida, a sua natureza. E quando eu digo a sua natureza, eu não estou falando natureza psíquica, a natureza que os psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas se referem, não. Eu estou falando da sua natureza energética, da sua centelha divina, do que realmente você é. Então, vamos dar continuidade. A sua natureza energética e as outras informações, o seu corpo e seu ambiente, eles vão receber essa energia, eles vão processar ela, e pode acontecer de duas situações. A primeira é quando você e seu ambiente processam as informações e começam a dar vazão a essa energia, e ela é transformada. Quando eu falo transformada, eu quero dizer transmutada. Então você vai a lugares, faz coisas, se relaciona com pessoas e ambientes na sintonia dessa energia. A sua vida vai fluindo, fluindo. Você sente que você está indo pelo caminho certo, que tudo está no lugar correto, que tudo faz sentido. E por mais que você não tenha tudo o que você precisa, deseja ou quer, se bem que querer e desejo é parecido, mas o querer é tem uma intensidade bem menor do que o desejo. Você sabe que vai alcançar. É só questão de tempo. Tempo que você vai dar um jeito de desenrolar tudo. Estão me acompanhando até aí? Então, é basicamente isso o primeiro jeito, a primeira situação. Quando tudo vai bem. A segunda é quando você e seu ambiente processam as informações e um dos dois, ou até mesmo os dois ao mesmo tempo, não dão vazão ao fluxo de energia. E como você faz isso? Você simplesmente faz isso dando mais valor à opinião alheia do que à sua. É isso mesmo. Quando você dá mais opinião ao Zé da esquina, quando você dá mais valor à opinião do Zé da esquina, da Dona Joana da padaria, sei lá mais quem do que a sua própria opinião, você começa a fazer congestionamentos na sua energia. Quando você procura aceitação na sociedade, na família, no casamento, na mídia, quando você passa por traumas que você perde alguém ou algo que você dava muito valor, quando você se afasta da sua essência, quando perde a fé em si mesmo. Eu repeti isso para muita gente nos comentários essa semana. Você precisa ter fé em si mesmo. Se você não tem fé em si mesmo e não junta com ação, você não vai conseguir sair do lugar. Não importa se você está em um bom lugar ou em um péssimo lugar. Quando você entrega também as situações ruins, quando você acredita que nunca é o responsável por nada que te acontece, que mesmo sabe, e tantas outras ações e inações, tantas outras ações e inações que você faz, que você comete, ou que você deixa de cometer. Eu poderia ficar aqui, só falando disso 2 dias inteiros, só listando essa parte. Mas não temos esse tempo todo. Então vamos seguir em frente. No início são abalos momentâneos, dá e logo passa. Às vezes a gente nem sente o reflexo físico. Às vezes nem sai do consciente. Às vezes ele vai do consciente para o inconsciente, mas às vezes ele é arrebatado pelo inconsciente direto.
Tipo quando alguém te dá um cutucão, sabe? Mas não um cutucão físico. Aquelas frases espinhentas que te incomodam e você se cala. Então, começam por aí. O seu consciente simplesmente deixa passar, mas o seu inconsciente não. Sinto lhe informar, mas o seu inconsciente não deixa passar. E dependendo da natureza desse ocorrido, nem passa pelo seu consciente mesmo não, que é o neocórtex. Seu inconsciente, através do sistema límbico, que repassa a informação para o sistema nervoso, que vai subir para as glândulas. As glândulas são a última parte do físico para a transmutação energética através dos chakras e a partir deles vem a sutilização da energia. Você está na primeira situação. Quando você está na primeira situação, as informações sobem até o seu eu superior como resposta ao que ele tinha enviado anteriormente. Ou seja, ele te mandou a informação, seu sistema todo processou, falou, ó, tá belezinha, tá tudo acontecendo conforme combinado. Afinal de contas, o combinado não sai caro, né? E aí ele pega, manda energia para cima de novo. Aí lá em cima o seu superior vai pegar essa energia, ele vai processar, vai mandar uma resposta e os próximos comandos. E a partir disso, tudo recomeça e recomeça e recomeça, em um ciclo infinito. Mas quando você está na segunda situação, essa energia que deveria subir, ela não sobe. Ela não sobe. Deveria, porque está densa. Ela não sobe como ela deveria, porque ela está densa demais. Entende? Ela tá pesada, ela tá grande, em massa. Os chakras, eles vão precisar trabalhar 2 a 3 vezes mais rápido para conseguir dar conta, mas quanto mais energia desse tipo você manda, menos ele consegue processar. E isso tudo vai causando um congestionamento igual no trânsito mesmo. Os chakras vão ficando cada vez mais sobrecarregados e conforme a sua vida vai passando, e mais congestionamentos acontecem a cada vez que você se nega, a cada vez que você passa por uma situação, por um trauma, que você vai indo contra a sua natureza, você vai ficando mal, vai dependendo de ir contra essa natureza, essa energia. Você pode desenvolver, e essa energia vai se densificando, você pode desenvolver primeiro um desequilíbrio mental ou emocional, não necessariamente vem primeiro mental ou primeiro emocional. Depende da natureza daquele trauma. Mesmo nem sempre sendo um trauma, o límbico ele vai considerar como um trauma. E ele vai considerar o trauma como um trauma mais forte ainda. Então, esse processo, ele tende a congestionar. Ele vai congestionando todo o caminho inverso. Aí você me pergunta, mas como assim, Nix? Caminho inverso? Sim, a energia toda não sobe como ela deveria, então ela vai se congestionando. Ela tá pesada, ela tá densa. Os seus chakras eles não vão conseguir sutilizar a tempo para que não congestione. Só vai passar por ali o que é sutil o suficiente.
Depois que for sutil o suficiente, aí sim vai parar. Por isso que tem não apenas mas vários tratamentos de limpeza de chakras para limpar antes que congestione demais e que o corpo comece a sentir e adoecer. Imagina comigo o trânsito de São Paulo. É muito mais carro do que a rua tem capacidade de vazão, não é? Então, quase todo mundo está querendo passar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Todo mundo está precisando passar pelo Marginal Tietê, atravessar a cidade. Por enquanto, esquece o Rodoanel como se ele nunca tivesse sido construído. Tá? Porque eu sei que vai ter alguém que vai falar: ai, mas tem o Rodoanel. Lembra de como era antes do Rodoanel. Mesmo com ele, ainda continua congestionando super. Mas lembra de antes. São muitos carros que precisam passar pelo mesmo lugar, certo? Agora, imagina os carros. Imagina os carros pequenos e motos como se fossem as energias mais sutis, como se fossem as energias mais leves. As energias que passam livremente na primeira situação. Os carros maiores e caminhões, e os ônibus e vans, como as energias da são como as energias da segunda situação. Então, carro pequeno e moto tem mais facilidade para passar, certo? Os mais pesados precisam de mais esforço, têm mais dificuldade, principalmente com tudo parado. Quando dá, os menores passam e os grandes vão ficando para trás. Mas nem sempre é assim. Imagina que na Marginal Tietê, que a Marginal Tietê são seus chakras. Os arredores, as ruas pequenas em volta são as suas glândulas. As avenidas em volta são o seu sistema nervoso e as outras ruas são o seu sistema límbico. Os carros vão enchendo tudo em volta. Os carros vão enchendo tudo em volta. Afinal, toda vez que um carro para, o carro de trás tem que parar também. Os carros vão enchendo a Marginal Tietê e vão enchendo. Depois começa a parar essas ruas de entrada, as de saída também. Depois as avenidas em volta. E o horário de pico chega e tá todo mundo dos dois lados. Não importa em qual direção que você está indo. Nesse momento tá tudo parado. Tudo mesmo. Nos seus corpos energéticos é a mesma coisa, só que em vez de passar por todos eles, não, vai alojando ali nos seus chakras. Vai parando, um caminhão para outro, e vai impedindo de moto passar, e vai impedindo de carro, e às vezes acontece um acidente, e por aí vai. E então esse fluxo, em vez de subir, começa a voltar e vai voltando e vai voltando. Aí ele vai cair no seu sistema nervoso, que vai devolver para o seu sistema límbico, que vai mandar para o seu sistema nervoso para distribuir tudo por órgãos, células e todo o resto de acordo com a sua origem emocional. Daí vem as manifestações físicas de doenças e o corpo vai só adoecendo e adoecendo e adoecendo. É assim que você sente o que sente. Tudo o que você fez ou deixou de fazer, de que alguma forma agrediu a sua natureza. E lembra, quando eu estou falando da sua natureza, eu estou falando da sua natureza energética, da sua centelha, do seu eu superior. Eu não estou falando nada de mente. Cada uma dessas coisas virou um desses ônibus, ou caminhões, ou vans,
e agora estão estacionados no seu sistema límbico. É isso mesmo. Esperando para chegar até a parte física correspondente, quando o pensamento e o sentimento é mais denso do que o corpo. O seu corpo adoece. Agora que eu já te expliquei o que é, como que acontece o vazio da alma, como ele se instala, e os sintomas, eu vou te mostrar como resolver. Vou te mostrar um mapa para preencher o vazio da sua alma, alinhando corpo, mente e espírito com 5 minutos por dia. Afinal de contas, está todo mundo aqui para isso, né? Então, se ajeita aí na cadeira, descruza os braços, descruza a perna. Se você não estava prestando atenção até aqui, para e presta atenção em mim. Quando eu comecei a descobrir isso, eu não tinha ideia nenhuma do que tudo isso era. Fui canalizando e sendo cobaia ao mesmo tempo. De lá para cá, já se passaram 23 anos, e desses 23 anos, 14 anos são de muito estudo, em cima de estudo, para aprender e melhorar e entender por que naturalmente eu não estava mais no fundo do poço como novamente. Mesmo depois da morte repentina da minha avó paterna, mesmo depois que o meu pai morreu, em janeiro de 2020, eu recebi a bandeira verde para poder estruturar a partir de tudo aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha vivenciado, que eu tinha aprendido. E essa forma, ela tem uma sigla. Anota aí. A sigla é ESMA. ESMA. São 4 pilares: energia, sentimento, mentalidade e ação. O pilar de energia eu já expliquei anteriormente. Vamos aos outros então, para que você consiga entender como preencher o vazio da sua alma, alinhando corpo, mente e espírito com 5 minutos por dia. As pessoas e a sociedade sempre separam mente de sentimento. Ô, Totó, para, Totó. Certo? Tem um grande movimento separatista ali. É como se um fosse adversário do outro. Como se quem fosse um catedrático inteligente, tivesse muita inteligência, não pudesse sentir nem mostrar o que sente. E quem sente não tivesse cabeça boa para pensar. Já reparou isso? Os catedráticos mesmo têm fama de frios e calculistas. Pessoas sem sentimentos, e as pessoas que demonstram os seus sentimentos são taxadas de coração mole, de trouxa e daí por diante. Mas uma das coisas mais importantes que eu descobri nesses 14 anos é que quando você nega seu sentimento, por mentalidade ou vice-versa, você está indo contra a sua natureza. E já vimos mais cedo que o que acontece quando vamos contra a nossa natureza? É isso mesmo. Acontece toda aquela emboleira energética que eu te falei agora há pouco. É só ladeira abaixo. Eu descobri que quando damos vazão à nossa natureza, ou seja, quando somos sinceros com nós mesmos, trabalhamos as nossas sombras, quando passamos a cuidar primeiro da gente,
Quando a pessoa mais importante das nossas vidas é a gente, nós mesmos somos a pessoa mais importante. É isso mesmo que você está ouvindo. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Quando paramos de nos atacar, por dentro e por fora, porque tem gente que, além de se agredir por dentro, tanto com sentimentos e pensamentos, também se agride por fora. Se é que vocês me entendem. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. As coisas começam a mudar. A gente para de jogar o caminhão no trânsito, para de jogar o ônibus e passa a colocar mais motos. Mas segura aí, vocês já vão entender. Mentalidade e sentimento precisam ser tratados como aliados e não como inimigos. Eles não são antagonistas e é por isso que estou falando dos dois pilares juntos e não separados. O quarto pilar é a ação. Lembre que omissão também traz congestionamento. Você lembra, né? Então, não adianta apenas você parar. Não adianta apenas você parar de se agredir. Precisa transformar as ações e omissões negativas em ações que levam você a encontro da sua verdadeira natureza. Um passo por vez. Você não precisa querer se atropelar, querer fazer tudo de uma vez. Um passo por vez, um passo de cada vez. Um hoje, um amanhã e por aí vai. Se você identificar que essa ação hoje, por exemplo, é comer um pedaço de bolo, vai e come. Come esse pedaço de bolo. Não vai ficar se culpando. Ai, mas eu vou engordar. Ai, mas que eu vou quebrar a dieta. Ai, que isso. Ai, que aquilo. A menos que a sua vida dependa disso. Tipo, se você for um diabético e tiver com as taxas lá em cima, aí tudo bem. Mas do contrário, não tem por que você não ir lá e comer. Por que a maioria das pessoas tem compulsão? Porque segura. Quando não aguenta mais segurar, o que acontece? Estoura e ela vai e enfia o pé na jaca. Em vez de comer uma fatia, ela quer comer o bolo inteiro. Então, você sentiu que é isso que você está precisando? E também não precisa ser uma fatia grande. Ah, que não quero, não posso estourar a dieta. Vai, come uma fatia fininha. Se dê isso de presente. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar. É só você vai e come. Aí você me pergunta, mas Nix Moira, como eu identifico isso? E eu te respondo com autoconhecimento, autoinvestigação. E mesmo que no começo você esteja sem vontade, dá os primeiros passos, vai, faz. Você sabe que é pela pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Esse é o processo da transmutação. Esse é o processo básico da transmutação. Quando você faz isso, você está transmutando energia. Antes você transmutava para pior, agora você transmuta para melhor. O foco volta. É aqui que você melhora o seu estado atual e garante um futuro ideal. Até rimou, né?
Muita gente vai tentar fugir desse pilar e dá de cara na porta. A galerinha que está começando a conhecer a lei da atração é um bom exemplo disso. Quem nunca viu aquela pessoa lá que está conhecendo agora, que acha que é só sentar, ficar lá meditando, o on, o in, o não sei que, e por aí vai, e ouve as afirmações. Eles acham que vão atrair tudo da vida dos sonhos só fazendo meditação e afirmação. Eu te digo categoricamente, não vai. E sabe por quê? Eu sinto muito em desiludir quem tiver aqui, tiver nessa vibe. Mas isso não vai. Porque sem ação não tem. Não tem como evoluir, não tem como transmutar, não tem como criar. Por mais que você medite e visualize, que saia do estado que se encontra. Para sair do estado que você se encontra, você vai ter que entrar em ação. Não importa que seja um passo por dia, um passo por mês. Você tem que entrar em ação. Para você conseguir sair desse vazio devastador, ganhar asas e voar. Primeiro como uma borboleta e depois como uma águia. Eu quero que você se torne um leão, uma leoa da sua selva. Que você seja o escritor da sua própria vida. Agora, com certeza, vai ter alguém se perguntando, ou até colocando aqui no chat. Ué, não é protagonista não, Nix? Como assim? E eu vou te dizer, não, não é protagonista. Todo mundo usa esse termo, mas não é protagonista. Porque o protagonista, por mais que ele seja a estrela, que ele seja o gostosão que ganha milhões e milhões de dólares por ano, e o escambau, ele está preso na história de alguém. Ele não decide nada do personagem dele. Se ele quiser que o personagem tenha outro final, ele vai ter que tentar convencer outra pessoa. Ele não só vai poder chegar e mudar. Entendeu? O protagonista, ele, por mais principal que ele seja e tal, mas ele segue o que outra pessoa definiu para ele. Ele tem olhares admirados para ele? Tem. Mas ele é peão na matrix de outra pessoa. É isso mesmo. E não quero isso para ninguém aqui. Presta atenção. Eu não quero nenhum peão aqui. E é por isso que eu já estou introduzindo isso para vocês. O autor, ele tem o poder de definir tudo. Tudo, tudo, tudo. Personagens, lugares, a história, como ela vai acontecer, se ela vai ter um final legal, se não vai ter. Se ele não gostar mais do final, ele pode mudar. Ele muda o que ele quer. Quando ele quer. E não tem ninguém definindo o que ele deve ou não fazer. Nem para impedir ele de nada. Olha só. Eu também sei que você deve estar pensando, ué, mas não é para eu agir? O escritor não age. Ele só fica atrás das câmeras. Mas eu te respondo, para começar, enquanto ele estava escrevendo, ele estava fazendo o quê? Ele estava agindo. Ele estava criando. Certo? Enquanto ele criava, ele vivenciava tudo. E criava mais. E por mais que ele esteja atrás das câmeras, ele continua agindo. Sabe por quê? Porque toda ambientação é feita a partir das suas definições. Nem tudo que a gente faz as pessoas precisam saber.
Você sabia? O escritor que não aparece, ele é igual mineiro. Come quieto. Minha avó sempre falava isso. Mineiro come quieto, menina. Nem todo mundo precisa saber o que você faz. Quando as pessoas se dão conta, a história dele já virou filme ou seriado, já está até ganhando Oscar. E por melhor que seja o protagonista, sem o autor, os seus comandos, e os seus comandos não tem filme, não tem Oscar. Mas também tem um escritor que vai à frente das câmeras, que ele não quer ficar só ali por trás, ele não quer ficar só comandando de trás, até porque até o próprio diretor precisa de umas. Por melhor que seja o diretor, ele sempre vai precisar de umas ambientações, umas dicas do escritor, senão vai virar uma merda. A última temporada de Game of Thrones é um exemplo disso. Mas continuando. Também tem um escritor que vai para frente das câmeras. E se ele quiser ser o protagonista, pode ter certeza que ele vai ser. Sabe por quê? Porque qual é o produtor, qual é o diretor que vai negar isso para ele? Hein? Sem o escritor não tem história. E você novamente pode estar pensando: ah, como assim? Duvido, é o cara que tem o dinheiro. Mas será mesmo? Ele vendo que a história é boa, ele está precisando daquela história para ganhar mais dinheiro, no mínimo. Certo? Então, continuando. Me perdi, mas calma aí. Sem o escritor não tem história. E você quer um exemplo vivo disso? Digita aí no chat. Quero, eu quero. Ou sim, ou é claro. Olha esse cara aqui. Olha ele bem nos slides. Eu creio que no mínimo a grande maioria aqui conhece ele, né? Sylvester Stallone, o Rocky Balboa. Não sei se você sabe, mas foi ele que escreveu o roteiro sozinho. Sozinho. O produtor queria colocar no papel do Rocky um desses caras aqui, ó. É, um desses atores já consagrados. Mas ele foi e bateu o pé. Bateu o pé. Não, tem que ser eu. Ele declarou, inclusive, que se o filme tivesse sido um sucesso e não fosse ele o protagonista, ele nunca ia se perdoar. Então imagina só, ele bateu o pé e ele disse que nunca ia se perdoar se ele tivesse deixado que outro tivesse no papel dele e o filme tivesse ganhado alguma premiação ou tivesse sido um sucesso. Ele disse: o protagonista é meu. E depois de muita negociação e embate com o produtor, temos esse grande sucesso das bilheterias. Ele escreveu 7 dos 8 filmes e, sem sombra de dúvidas, são os melhores. Ele ainda dirigiu 4 deles, estrelando todos, e ainda abriu coprotagonismo nos últimos 2. Rocky, um Lutador foi indicado a pelo menos 24 premiações entre 1977 e 1978, ganhando 7 delas, entre eles 3 Oscars e 1 Globo de Ouro. Um filme de orçamento baixo, por volta de $1 milhão, porque o produtor, apesar de acreditar na história, não acreditava no Stallone como protagonista. Olha só.
Agora olha só qual foi a bilheteria. Isso mesmo que você está vendo, 225 milhões de dólares. Apenas a segunda maior bilheteria do ano, perdendo apenas para Star Wars. Em 1998, ele foi considerado pela American Film Institute, a AFI, um dos maiores filmes esportivos já feitos, ficando atrás apenas de Raging Bull, que foi dirigido pelo Martin Scorsese. Né? Concorrência pequena não, meu bem. E ele está entre os 100 maiores filmes do cinema americano. Isso mesmo. Ele é o 57 dos 100 maiores filmes dos últimos 100 anos. E aí, pegou o conceito? Tá achando que ele é um caso à parte? Eu te digo categoricamente que não. Não foi apenas sorte. Nem é algo impossível de se replicar. E eu te provo isso, com mais dois nomes. Charles Chaplin e Bruce Lee. Conhece? Mas não temos muito tempo aqui, então não posso me aprofundar na história de ascensão deles, digamos assim. Mas a pegada é exatamente a mesma. A pegada é exatamente a mesma. Sendo roteiristas da própria vida, eles chegaram ao que eles queriam e consideravam como topo. É isso mesmo, eles fizeram o mesmo que o Stallone e ganharam o mundo. E aí, agora você consegue enxergar a magnitude de ser o autor da própria história? Sim, né? Pois é. Bom, até aqui eu falei como funciona e como preencher o vazio da alma a partir desses pilares. Mas não é tudo. Até porque se você está aqui é porque a sua energia está congestionada, certo? E como eu disse, antes, se você só mandar mais informações, o que vai acontecer? Congestionamento aumenta. Não adianta nem você modificar o fluxo. Não adianta você encher sem modificar o fluxo. As motos até passam entre os carros parados, mas nem sempre isso é possível. Eita, que fala bastante, dá uma sede. Nem sempre isso é possível. E não se vive só de motos, né? Então, cada sentimento tem o seu tamanho e carga específico. Não é só porque ele é um bom sentimento, um sentimento leve, que ele é uma moto. Ele pode muito bem ser um carro pequeno. E é por isso que existem várias técnicas para fazer essas limpezas, como alguns tipos de meditação. A Grabovoi, eu acho que eu falei certo. As técnicas de Grabovoi, que basicamente é você citar números e ativá-los, apometria, entre outros. Mas cada uma tem sua especialidade. O problema é que não tem como você desfazer todo esse congestionamento apenas usando uma dessas técnicas. E por quê? Porque elas foram concebidas para algumas faixas vibratórias específicas. Se você precisa ajustar outra faixa que ela não abrange, por exemplo, você precisa mudar de técnica. Elas não são voláteis o suficiente para abranger tudo. Principalmente porque elas trabalham de lá para cá. Ou seja,
fazem a correção dos fluxos energéticos como se sugassem os caminhões, o que estiver mais próximo da porta dos chakras. Depois de sugar esse caminhão, ele é encaminhado para um plano sutil de transmutação, para ser trabalhado. Então, digamos, ele vai ser reciclado, transformado em motos, e então essas motos elas são encaminhadas para o seu eu superior. E então ela tem as respostas, o seu eu superior recebe elas, compreende e devolve as respostas. E todo o conjunto daquela vibração, tudo para começar a se equilibrar, vai passando aos poucos. Porém, a técnica que transmuta os caminhões, ela não é a mesma que transmuta os ônibus, por exemplo, nem a mesma que transmuta as vans. E que nas mais abrangentes é preciso trabalhar, e até mesmo nas mais abrangentes é preciso trabalhar unidade por unidade, até não ter mais efeito rebote, até para você não ter efeito rebote. Entendeu? Para não mudar demais a sua vibração, você ir de um canto para outro. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas vamos usar como exemplo a meditação. Um estilo te ajuda a ter foco, como por exemplo a mindfulness ou atenção plena. E é isso que ela vai fazer. Ela não vai, por exemplo, te ajudar a controlar a sua libido, mesmo que você precise de atenção para isso. Se você usar a Body Scan, por exemplo, você já consegue controlar a sua libido e até ceifar ela, fazendo visualizações nojentas do corpo humano, como imaginar a carne pútrida e por aí vai. Mas ela não consegue acender o seu libido. Por mais que a visualização também ajude nisso. Já se você pratica o Tantra, você controla a sua libido, aumentando a sua potência e não ceifando ela. E isso é tão verdade que, se você prestar atenção, os terapeutas holísticos mais conceituados são justamente os que atendem usando mais de uma técnica. Eles têm um cardápio completo e estão certíssimos em ter várias especialidades. É justamente por isso que meus mentores, mentoras, meus senseis me ensinaram tudo o que você vai aprender agora, que hoje em dia eu chamo de fluxo do movimento. Lá no interiorzão que a gente morava, no mais próximo que tinha de um terapeuta holístico, para você ter noção, era um padre. Olha só a situação da cidade. Mesmo que eu tivesse já todo o conhecimento que eu tenho hoje e tivesse que explicar para ele para que eu precisava limpar a minha energia, também das duas uma. Ou ele ia mandar que meus pais me internassem, porque eu estava doida, ou ia tentar tirar o diabo do meu corpo, em um exorcismo. Isso se ele não tentasse as duas coisas de uma vez. Era preciso uma solução, então, que não envolvesse água benta. Então, eles me apresentaram os pilares, os fundamentos dessa prática meditativa, que eu coloquei entre aspas, porque ela tem os princípios similares da meditação, como foco, atenção, entrega, dedicação, o desligar da mente. Mas ela vai além. Assim como uma dança, ela ajuda a expressar sentimentos, a trabalhar eles, ajuda a entendê-los, aceitá-los, modificá-los quando necessário, controlar a sua intensidade e que eles não queiram
principalmente para que eles não queiram tomar o cetro da razão e governar sozinhos, e vice-versa. E sim junto com a razão, como parceiros, como rei e rainha, como rainha e rei. São pilares, esses são pilares como respiração, atenção, coordenação de movimentos, a partir da respiração e movimento. As bases são os movimentos retos, que são polaridade masculina, e os movimentos circulares, que são de uma polaridade feminina. Seguindo essas poucas regras, você pode pegar movimentos que têm origem em qualquer coisa, como por exemplo de dança, que tendem a ser mais femininos, também pegar movimentos de luta, que tendem a ser mais masculinos. Mas olha só, presta atenção. Quando eu estou falando de feminino e masculino, não tem nada a ver com sexualidade. Eu estou falando da origem vibratória, dos princípios energéticos. São polaridades, são faces da mesma força. Não há problema nenhum em você pegar um passo de dança, como por exemplo um passo de flamenco, que é uma dança espanhola, e juntar com um ataque do tigre, que é um golpe de Kung Fu, por exemplo, e ainda mais juntar com um triângulo, que é um símbolo. Desde que enquanto faz isso, respeite as regras que eu falei agora há pouco. Porque se não seguir, você vai estar fazendo qualquer coisa, menos o fluxo do movimento. O fluxo do movimento tem como objetivo promover equilíbrio entre mente e coração, ou seja, sentimentos e a cabeça, para que juntos você consiga governar sua própria vida, equilibrando eles e entrando em um equilíbrio que, se entendendo, eles mesmos vão começar a transmutar tanto os caminhões como os ônibus, quanto as vans, em motos e carros pequenos. Em sua própria origem, diminuir o trânsito até os chakras, depois dessa desobstrução, de origem, na sua energia, eles vão começar a agir diretamente nos chakras, fazendo a limpeza dos grandões que ainda estão lá, entupindo e obstruindo as passagens. Vem o equilíbrio através das duas polaridades. Por isso a importância de fazer os dois tipos de movimento. Nessa parte, seu corpo já tem a consciência de que os dois, de qual dos dois ele está precisando mais no momento. E vai pedir através da sua vontade. Você simplesmente acorda e fala: ai, hoje eu não quero uma coisa mais voltada para a luta. Hoje eu quero um daqueles passos de dança que eu vi no filme de ontem. Simples, vai lá e faz. Você só precisa fazer, seguindo os passos que eu já passei anteriormente. E pimba! O seu sistema está falando com você. Aí você simplesmente outro dia, tô numa raiva, o YouTube não deixou subir aquele vídeo. O que você faz? Você vai lá e simplesmente escolhe alguns golpes. Você pode fazer a águia do Karate Kid, por exemplo. Já pensou? Então, aí você simplesmente, seguindo todos os passos que eu já falei anteriormente, vai e faz. O seu sistema está falando com você através da sua vontade. E se você juntar eles no mesmo dia, fica mais poderoso ainda. Mas não tem problema, o importante é você manter pelo menos o seu fluxo de acordo com o que o seu corpo pede. Um dia ele vai pedir mais movimentos
masculinos, outro dia ele vai pedir mais movimentos femininos. O que vai determinar essa velocidade é o fluxo com que ele começa a pedir. E quanto mais você se dedica, mais você vai começar a ver os efeitos numa velocidade mais razoável. Mas praticando a partir de 5 minutos por dia, você já começa a ver os efeitos em uma boa velocidade. Se quiser fazer um único movimento no dia, também não tem problema. Só que você vai demorar um pouco mais para ter os mesmos avanços do que se você estivesse fazendo pelo menos 5 minutos por dia. No início, as chances de você conseguir fazer mais que 5 minutos são muito pequenas. Aí os mais curiosos vão perguntar por quê. Ou até mesmo vão se perguntar, ou até mesmo vão querer me perguntar por quê. E eu já te respondo. É porque a sua energia e o seu corpo, eles estão vibrando numa velocidade muito baixa. Em uma sintonia mais pro lado do yin e não do yang. E eles não estão acostumados, tanto o seu corpo quanto a sua aura, não estão acostumados a esse fluxo diferenciado. O fluxo do movimento vai promover tudo isso, e o seu corpo e a aura vão começar a vibrar aos poucos, vão começar a aumentar, tanto na velocidade da vibração, quanto vão começar a transmutar todos esses caminhões, esses ônibus, essas vans. Sua mente também, ela não faz ideia do que está acontecendo nesse momento com você. Só quem sabe é o seu neocórtex, que é a sua parte consciente. Então, ele vai ficar tentando te convencer a parar, por volta desses 5 minutos ou antes. Ele vai falar: ai, como você está agindo como bobo, por estar fazendo esses movimentos sem sentido, ou algo do tipo. Pois ele não enxerga um sentido final nisso. Sabe, por enquanto, só o seu neocórtex é que está sabendo. A parte que vai querer sabotar é o seu sistema límbico. Ele só vai mudar de ideia depois que você começar a injetar dopamina nele. Aí ele vai falar: nossa, olha, mas esse negócio estranho tá gostoso. Vou deixar ele fazer mais um pouco. Vou deixar ela fazer mais um pouco. Tô começando a gostar dessa sensação. Até que então você consiga ir aumentando aos poucos. Só aí que você vai conseguir aumentar o seu tempo de prática. Mas eu tenho a obrigação de te alertar para não forçar o aumento no tempo da sua prática repentinamente, por 2 motivos principais. Você vai sentir um desconforto acima do necessário, principalmente no início. E seu sistema límbico, a sua mente castradora, vai tentar forçar você a parar a todo custo. As chances de você dar ouvido a esses enormes estrondos é que você vai conseguir, eles vão conseguir e você vai ficar parado, estagnado. Porque eles vão jogar substâncias no seu sangue que vão fazer o seu corpo pensar que ele está correndo risco. E vai te forçar a parar. Como eu sei disso? Eu já forcei tanto a esse ponto, tive justamente esses mesmos efeitos. As chances são que você vai ficar com medo da prática. E é exatamente isso que eles querem: seu sistema límbico e seu sistema nervoso central. Porque ele recebe todas as ordens do límbico. O segundo é que, como seu corpo ainda anda demais na baixa vibração, demais no modo passivo, como eu falei agora há pouco, no modo yin, você vai tender
a aumentar demais a carga. Você vai ter um efeito rebote. Quando você manda demais para um lado, o pêndulo volta para o outro, na mesma velocidade e na mesma distância. Você vai ficar muito bem, cheio de dopamina no início, mas vai estar muito no modo yang. E isso vai até ser, pode ser até que você veja o passarinho verde no começo. Vai ter todos os efeitos desejados de limpeza e tudo mais naquele momento. Depois, quando a dopamina baixar, a vibração do seu corpo vai te dar um puxão tão grande e você vai voltar com tudo para o yin. E é isso também o que acontece com a vibração entre pessoas que vão muito rapidamente de depressão para ansiedade e vice-versa. Vai de um extremo ao outro da vibração muito rápido. Mas isso não é culpa da técnica. Isso acontece com tudo que se move. Movimentos repentinos para um lado e para o outro. Faz parte da lei da vibração. Vão forçar automaticamente o movimento de volta para outra extremidade da vibração. Isso se chama lei da correspondência. Ela está diretamente ligada à lei da vibração. Na internet você encontra ela mais fácil como lei do pêndulo. E é uma lei universal, não tem como fugir dela. Não tem como, mas tem como você contornar. Você não pode fugir, mas você pode contornar. E é isso que o fluxo aplicado na quantidade necessária faz ao te equilibrar. Ele contorna ela. E é como diz o ditado, até água demais faz mal. Estamos aqui porque eu percebi que além de não ser a única pessoa no mundo a passar e enfrentar tudo isso, eu percebi que tudo no mundo, é o estresse repentino. Preciso da prática a mais hoje no dia. Eu percebi que nem todo mundo tem senseis como eu tive. Tão próximos, tão direcionados em pegar e me levar para o caminho, mostrando que sempre há saídas, mesmo que a gente tenha que fazer elas na base da marretada. Hoje mostrei para vocês tudo o que você precisa para conseguir preencher o vazio da sua alma, alinhando corpo, mente e espírito com 5 minutos por dia. Para fazer essa máquina girar e vibrar, para modificar a sua vida de dentro para fora, mas todos sabemos que também existem pessoas que, mesmo com tudo isso, não vão conseguir sair do lugar, por mais que tenham esperanças. E não há nada de mal nisso, não há nada de errado com elas. Elas não são inferiores, não são burras, nem piores em nada, em nada. Elas apenas têm necessidades diferentes das de quem consegue fazer tudo sozinho. E é pensando nelas, nas necessidades específicas delas, para dar atenção ao que elas tanto precisam, nessa altura da vida, nada mais está fazendo sentido. E só o que resta é um buraco enorme no peito e muita dor. Resolvemos ir além e criar um treinamento voltado para essas pessoas que não conseguem ir adiante sozinhas, mas estão dispostas a ter comprometimento e agir. E se eu segurar na mão delas e fazer com elas o mesmo que os meus senseis fizeram comigo, vão conseguir dar a volta por cima enquanto preenchem o vazio de suas almas, alinhando corpo, mente e espírito. Posso garantir que eu vou dar 200% dos meus 50%. Só não vai sair do lugar quem não quiser. Esse treinamento se chama Desabrochar da Alma.
para te ajudar a preencher o vazio da sua alma, alinhando corpo, mente e espírito com 5 minutos por dia. Usando todo o método que eu ensinei mais cedo, vou pegar na sua mão, vou te guiar neste caminho, vou te ajudar a fazer mais rápido do que eu fiz, sem perder tempo com coisas que não funcionam ou são muito lentas. Vou te mostrar só o que funciona, sem perda de tempo. No módulo 0, tem uma sequência básica de 5 minutos que vai ser o suficiente para começar a limpar, equilibrar o seu corpo e mente para que os seus fluxos energéticos cheguem ao seu eu superior corretamente. Assim, você não precisa passar por todo o treinamento para começar a praticar tudo o que você precisa para começar a se limpar. Você pode começar a praticar essa semana mesmo. Esse módulo será liberado domingo. No módulo 1, vou te falar todos os elementos que compõem o método. Aqui vou te mostrar um apanhado geral de todo o método para você saber exatamente por onde e como vai caminhar. Ele também será liberado no domingo. Vamos falar no módulo 2 sobre mentalidade e sentimento. Porque por mais espiritual que você seja, sua mente e seu cérebro vão continuar tentando te sabotar se você simplesmente começar algo novo sem conhecer uma fundamentação lógica. Assim você pode se entregar ao método, sabendo exatamente o que seu cérebro está tentando fazer com você, enquanto você pratica e aprende. No módulo 3, vamos falar sobre energia. Vamos entender como ela se comporta, para entender como ela flui, para trazer até você tudo o que você mais precisa e deseja. No módulo 4, vamos falar sobre Samsara, a roda da vida, tanto na versão oriental quanto na versão ocidental. Aqui vamos ver como os ciclos podem nos afetar positivamente e negativamente. Como somos moldados para vivermos uma vida vazia e sem propósito para alimentar um sistema corrompido. Aqui vamos aprender a importância do equilíbrio das áreas da nossa vida, para nos sentirmos mais completos e conectados com nós mesmos. A nossa essência. No módulo 5, vamos para a prática do fluxo do movimento. E é com ele que vamos materializar os aprendizados anteriores, enquanto limpamos e equilibramos corpo, mente e espírito de forma avançada. Vamos afastar o que não queremos em nossas vidas, vamos atrair o que queremos e precisamos. Vamos aprender a manter corpo, mente e espírito sempre alinhados, garantindo que nossa alma esteja sempre segura e completa. O treinamento será entregue em aulas gravadas. Assim você pode ter acesso a qualquer módulo, a qualquer aula, em qualquer momento. Vai poder pausar, voltar, assistir quantas vezes você quiser e precisar, mesmo que seu tempo seja muito curto. Ou só tenha as madrugadas para se dedicar. O acesso é imediato, com duração de 2 anos. Assim você já começa a cuidar de si mesmo essa semana. Se quiser os módulos, se assim você quiser. Os módulos serão entregues semanalmente, do 2 ao 5º. Até domingo serão entregues os módulos 0 e 1. Para evitar overdose de informação e que essa overdose te faça paralisar ou atrapalhar parte do processo. Assim, passo a passo, você terá uma construção sólida e forte para continuar sempre a alimentar a sua alma enquanto se nutre. Os módulos 0 e 1, como eu já disse, serão liberados até domingo. Além de tudo isso, também temos 3 bônus. O bônus 1 é a força do despertar.
Ele é um guia de 90 dias para te ajudar a organizar sua rotina diária, para que você tenha tempo para aprender e praticar o desabrochar da alma e o que mais você quiser. Se você acessar a minha loja hoje, você vai ver que ele está sendo vendido por R$ 147. E ele vai ser entregue grátis para os alunos e alunas. O bônus 2 é a mentoria Alma de Mago. São 12 sessões ao vivo comigo, sendo uma mentoria por mês, com duração de 1 a 3 horas cada sessão. Os temas são escolhidos pelos alunos. Um ano inteiro juntos para ajudar você a acelerar seus resultados. Esse é o momento ideal para dúvidas específicas, para falar sobre coisas que tiram o seu sono, contar novidades da sua vida e como está agindo e reagindo a elas, falar das suas conquistas e aprender soluções para problemas novos ou antigos que você tem e ainda não sabe. Mas eles estão lá. E até mesmo novos que possam vir. Essa mentoria hoje custa R$ 8.000. Mas ela nem sequer está aberta. Ela será entregue ao vivo e gratuitamente para os alunos do Desabrochar da Alma. O bônus 3 é a mentoria Sessão Coruja. Serão 8 sessões de tema livre, com duração de 1 a 3 horas também, voltado principalmente para quem não consegue dormir. Lá dentro vamos praticar as técnicas do treinamento voltadas ao que te tira o sono. Podemos assistir filmes, séries, clipes juntos e analisar as melhores formas de passar por tais situações, aplicando o método Desabrochar da Alma, e isso vai te ajudar numa futura tomada de decisão, caso passe por algo parecido ou até igual. Seu cérebro vai formar músculos que vão te ajudar a ter mais confiança e poder. Se a sessão coruja fosse vendida hoje, ela custaria pelo menos R$ 5.500. Mas ela é exclusiva aos alunos do Desabrochar da Alma. Pelo menos até o momento. Mas agora você deve estar se perguntando o quanto isso tudo vai ficar. O fato é que só de aprendizado formal, para chegar nesse método, foram 14 anos. Participei dos mais variados treinamentos, mentorias das mais diversas áreas do conhecimento. Entre eles, desenvolvimento pessoal, prosperidade, funcionamento da mente, magia, espiritualidade, PNL, hipnose. Eu já investi mais de R$ 30.000 só nesse tipo de especialização. Só para você ter uma ideia, só em uma das mentorias que eu faço parte, eu invisto anualmente R$ 12.000. Sem contar livros já lidos, que já passam de mais de 300 na minha biblioteca. Todo o tempo para aprender, testar, vivenciar cada coisa, separar o que faz sentido do que não faz sentido, o que dá resultado do que não dá resultado, e transformar isso tudo em um passo a passo simplificado. A mentoria Alma de Mago, com as 12 sessões, o investimento para participar dela é de R$ 8.000. No individual e uma sessão por mês. Se for uma sessão semanal ou quinzenal, o preço já é outro. A sessão coruja, que também é uma mentoria, se fosse ser vendida hoje, também não sairia por menos de R$ 5.500, que daria um montante de R$ 43.500. Mas como eu disse agora há pouco, quem entrar para o treinamento Desabrochar da Alma vai ganhar as 2 mentorias e o guia de graça. É isso mesmo. Seria justo, mas eu não vou te cobrar o mesmo que eu investi para chegar a esse conhecimento. Seria muito justo eu cobrar uma metade, pelo menos.
do que eu já investi em conhecimento. Mas eu sei que muita gente vai ficar de fora. Ainda mais na situação atual. Eu não vou nem cobrar 15 mil. Ainda assim, metade disso ainda seria justo. Mas ainda seria muito difícil. Muito difícil para as pessoas, principalmente na situação atual. E como eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, então não vou cobrar nem a metade disso. Poderia sim ser uns R$ 2.000. A maioria dos treinamentos que eu invisto foram mais de R$ 2.000 cada. Mas eu sei que ainda assim ficaria difícil para muita gente. Muitas pessoas iam ficar de fora. Agora presta atenção aqui em mim, porque as chances de eu repetir essa oferta novamente são mínimas. Talvez ela nunca mais se repita. Que tal R$ 1.197? Acha justo? Mas ainda não será isso. Será até 12 vezes de R$ 70,64, que é igual a R$ 847,68, o que equivale a R$ 2,35 por dia, que é menos do que a metade de um café da Starbucks. Olha esse print tirado no Rappi hoje. Tá 8 conto o café mais barato, que é o filtrado. Não sei aí na sua cidade, mas aqui em Campinas, a maioria dos lugares, a coxinha tá R$ 3. R$ 2,35 não compra nenhuma coxinha por dia. Mas você ainda quer mais desconto? Eu te dou R$ 697 à vista. Agora eu te pergunto, quanto vale para você ter um conhecimento que pode mudar toda a sua vida? Um conhecimento que vai fazer você não apenas se conhecer verdadeiramente, mas ter o poder de escrever sua vida daqui para frente. Sem medo, sem culpa, sem a dor de não saber quem é, sem a dor de ver todo mundo querendo tirar vantagem de você. E o pior, ver os que conseguem se saindo bem. Eu passei muito por isso. Sei também que tem gente insegura, imaginando que isso é bom demais para ser verdade. E eu compreendo. Está achando que tem alguma pegadinha, alguma coisa por trás. Mas eu tenho duas notícias para você. Eu vou tirar totalmente o peso dos seus ombros. A primeira é a garantia de 30 dias, ilimitada e incondicional. Não importa o motivo, não importa se você simplesmente não gostou do meu cabelo, do meu cenário, da minha voz. Se você me mandar um e-mail falando que quer ser ressarcido, simplesmente eu te ressarço 100%, mando todo o seu dinheiro de volta, sem nem perguntar o porquê. Simples assim. E continuamos amigos. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. É só você me mandar um e-mail. Mas não é só isso. Eu confio tanto no método Desabrochar da Alma que a segunda notícia tem uma segunda garantia. É isso mesmo, eu vou te dar uma segunda garantia. Se em até 90 dias da sua compra você me mostrar que seguiu o método, que fez todos os exercícios, que participou do fluxo do movimento, que participou das mentorias, mesmo assim não saiu do lugar, ou seja, não viu mudanças em você nem em sua vida, vou fazer uma consultoria individual com você, para entender o que aconteceu e traçar um novo plano de ação. Se for preciso, eu treino com você pessoalmente.
Mas não acaba por aí. Se em mais 90 dias corridos o novo plano não funcionar e você continuar estagnado ou até piorar, eu te devolvo 100% do seu dinheiro e ainda coloco mais R$ 500 do meu bolso. Só por você ter perdido o seu tempo comigo. É isso mesmo, eu vou repetir. Se em até 90 dias da sua compra você me mostrar que seguiu todo o método, que fez todos os exercícios, que participou do fluxo, praticou, participou das mentorias e mesmo assim não saiu do lugar, ou seja, não viu mudanças na sua vida, eu vou fazer uma consultoria individual com você para entender. Eu vou fazer uma consultoria individual com você para entender o que está acontecendo. Juntos nós vamos traçar um novo plano de ação específico para o seu caso. Mas não acaba por aí. Se em mais 90 dias corridos o seu plano não funcionar e você continuar estagnado, estagnada, ou até piorar, vai saber, eu te devolvo 100% do seu dinheiro e ainda coloco mais R$ 500 do meu bolso. Só por você ter perdido o seu tempo comigo. Bom, depois de tudo isso, você só tem 3 caminhos. O primeiro é seguir a sua vida do jeito que está, fazendo tudo igual como você já está fazendo, vendo a sua vida continuar a mesma ou até piorar. Ou o segundo caminho, que é tomar a pílula azul e tentar sozinha, fazendo tantos cursos quanto eu fiz, ou até mais, para conseguir preencher o vazio da sua alma, na base de muito estudo, tempo e dinheiro. Ai. Essa tosse é reflexo das madrugadas que eu fiquei fazendo esse conteúdo para vocês. Então, não pensem não que foi pouco caso, tá? Foi simplesmente porque o YouTube travou a API e a gente não conseguiu subir de jeito nenhum a live. Pode tomar a pílula vermelha e seguir o terceiro caminho. Pegar na minha mão e nós vamos te guiar por um caminho mais rápido e menos doloroso, para que você consiga sair da dor, alcançar tudo o que você deseja e precisa, e ainda aumentar o tamanho do seu mundo. Se você escolheu a terceira opção, vou colocar no chat ou na descrição um link para você fazer parte do treinamento Desabrochar da Alma. Você será redirecionado ao nosso site e é só você preencher os seus dados e escolher como quer pagar. Quem processa o nosso pagamento é a maior e mais segura plataforma da América Latina, que é o Mercado Pago. Assim que seu pagamento for aprovado, você receberá um e-mail com seus dados de acesso ao treinamento, que também é dentro do nosso site. Te espero lá dentro.